Olá, irmãos. Eu sou o Bispo Geraldo, ministro do Evangelho, intercessor. E eu estou aqui para contar a minha jornada. Muitos estão me perguntando como começou minha conversão, embora muitos saibam, outros não sabem, e querem ouvir da minha boca. Eu quero esclarecer também algumas coisas neste vídeo. E ele será dividido em partes, porque minha história é longa. E eu quero começar desde quando eu tive meu primeiro encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aconteceu há alguns anos atrás, quer dizer, põe anos nisso, há cerca de 52 anos atrás. Eu tive um encontro com o nosso Senhor e Salvador. Mas antes de dar sequência, eu queria pedir que você publicasse esse vídeo, desse o seu like e também inscreva-se no meu canal. Isso é muito importante para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, porque eu vou usar deste canal para evangelização. Eu quero explicar também que o meu ministério, ele é um ministério praticamente oculto das pessoas, embora muitos me conheçam como homem de Deus. Eu também quero explicar que eu tenho um propósito, na verdade uma missão, que me foi delegada pelo Senhor. Por isso estou hoje na igreja chamada Congregação Pentecostal Monte de Oração. É uma igreja que nasceu nos montes de oração. E ali ela foi firmada e fixada pelo Senhor com um propósito, com uma missão específica. Ao longo do tempo vou explicar mais claramente sobre isso. Também quero explicar o seguinte: por que Deus me levantou a mim como homem de Deus intercessor. Para isso eu vou explicar mais claramente a minha vida, meus erros, cometi muitos erros, falta de visão, sem entender a revelação que o Senhor me deu. Muitas coisas que me aconteceram desde os meus aproximadamente 16 anos. Eu tinha cerca de 15 para 16 anos. No ano que eu iria completar 16 anos, logo no início, entre janeiro e março, eu tive um encontro com o Senhor. Antes, eu quero explicar a razão desse encontro. Muito bem. Eu ia me tornar um sacerdote de alta magia. Eu estava me aprofundando no conhecimento das ciências ocultas, na prática da magia, magia negra africana, magia negra oriental. Eu estava me aprofundando na época. Comecei o estudo profundo aos 12, 13 anos, uma vez que fui escolhido para receber o legado, de sacerdote. Isso é uma tradição herdada por... Não vou entrar em detalhe, porque o meu objetivo aqui não é falar de onde vim. Só estou deixando um preâmbulo para que você entenda o porquê da revelação que recebi. Você sabe que eu iria ser consagrado mais tarde, quando completasse os meus 16 para 17 anos. Eu iria
fazer uma consagração total a um tipo de entidade espiritual. Eu iria fazer isso na Bahia. Eu não vou dizer o nome da cidade, já estava tudo programado. E eu tinha escrito o livro à mão, sempre tive, né? Aliás, sempre tive, não, eu tinha, né? É um legado familiar antigo, muito antigo, secreto, poucos familiares sabem, apenas eu e mais uma pessoa da minha família sabe da existência desse livro, que na verdade eu tentei queimá-lo, porém um dos meus familiares, que não vou citar nomes também, o escondeu e eu não consegui localizar, nunca localizei mais esse livro. E não se sabe onde anda. Ele era escrito à mão, é coisa escrita que vem de anos, séculos, vou dizer anos, séculos de geração. Porque quando ele chegou na minha mãe já tinha cerca de 200 anos, escrito ainda nos tempos do Império, por algum central, nem sei falar direito, algum central meu, um antepassado, né, meu, a minha família em si, talvez do lado da minha avó, que tem origem africana. Eu estava tentando estudar esse livro, porém, os meus conhecimentos antigamente era só a quarta série, e eu estava estudando depois da admissão ao ginásio. É um curso que é como se fosse o vestibular hoje, porém para entrar aqui, antigamente no ginásio. Eu estudei isso, passei por isso. Depois, anos mais tarde, que eu fui concluir meu ginásio, o, depois eu antigamente falava ginasial, hoje primeiro grau, ou ensino fundamental. Depois eu fui fazer do ginásio, eu fui fazer o colegial, conhecido como segundo grau, e depois, hoje, ensino médio, né? Então, eu não tinha tanta capacidade de estudo, mas já estudava muito, eu sempre li. Comecei a ler aos 5, 6 anos. Assim que aprendi a ler, eu comecei a ler, e ao mesmo tempo eu comecei a ler isso por indicação familiar, tios, tias, que não posso citar nome. Já estão falecidos, mas vou me privar de citar o nome dessas pessoas. E se eu citar o nome, será um nome fictício, para preservar a integridade, descendente, família dessas pessoas. Eu fazia esse estudo de magia. Depois que eu fui para ciências ocultas, estudei, quando com 14 anos completei, aí sim comecei a ter mais condições de estudo e tal. E assim foi. Eu fui entrando nessas coisas. E quando eu já estava espiritualmente preparado, eu iria entrar na faculdade de ciências ocultas. Só que primeiro eu tinha que fazer uma consagração. Isso é muito antigo, isso é entre família, porém tem uma sacerdotisa que se estabelecia na Bahia. Ela era, na época, centenária, uberando isso, não lembro bem, que não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas se sabe que ela ia me ensinar ia fazer uma consagração. Eu já tinha aprendido com a alta magia africana, né? Eu também estava querendo conhecer e aprofundar mais na magia oriental, mas não aprendi nada sobre isso, apenas algumas informações básicas. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é onde eu estava indo. Só que antes de completar essa consagração, faltava cerca de 3 ou 4, eu ia completar 16 e mais. Depois que passasse julho, em agosto, teria que ser em agosto, eu ia ser levado para esse local, né, para essa cidade baiana. O fato de ser baiano é que a pessoa estava lá.
nem sei dizer se era baiano ou não. Não é o estado, não é o estado, não é a origem. É quem queria fazer. Era uma sacerdotisa de alta magia, muito poderosa. Não vou citar nome, senão vai fazer propaganda de gente antiga e bobagem isso. Então, eu, é, eu tinha até o nome da entidade. Eu tinha dois espíritos, duas entidades. Uma se chamava, uma espécie de uma entidade chamada Eri. Eri, né? E o outro, Sete Capoeira. Tinha um outro chamado João Capoeira. São nomes de entidade que eu estou dizendo, tá bom, gente? Que comandavam, poderosíssimos. E tinha um outro chamado, era um espírito feminino. É uma bombagira muito poderosa, né? Essa é muito conhecida como Maria Padilha e Cigarinha da Estrada. São da mesma quadrilha. E também chamada. Aí é só até aqui, tá bom? Não precisa explicar mais. Só quero explicar que eu iria ser. A minha informação que eu tinha até aí, que eu não tinha de cerca de 52 anos atrás, era muito pouca. Embora eu já soubesse manipular as artes da magia, sou muito poderosa. Não vou fazer aqui uma propaganda da magia. Mas nesse meio tempo, eu fui fazer no monte, no morro, né? No alto monte, me isolar, para mim ter uma revelação com uma entidade poderosa. E quando eu subi nesse morro, eu fui com uma caneta, né? Um lápis, né? Não podia escrever com caneta, não tem que ser a lápis, né? Ou pena, né? Uma coisa assim na época, né? Porque antigamente era escrito. Só que eu usava lápis, né? Tinha que ser rústico. Não aceitava essas coisas muito modernas, né? Que hoje é obsoleto, mas naquela época era moderno. Aí eu subi nesse monte, aqui na minha cidade mesmo, né? Eu sou de Ubá, Minas Gerais. Aí subi nesse lugar, hoje esse lugar é fechado, se tornou um bairro, mas antigamente era uma mata. Por sinal, nessa mata tinha uma vegetação chamada, que o pessoal antigo chamava de capoeira, né? Mas é uma espécie de uma estepe, né? Um lugar cheio com a vegetação, com mata atlântica, né? Que infelizmente acabou, né? Infelizmente, a destruição das matas é terrível, né? Mas aí eu subi desse lugar e debaixo de uma árvore específica, indicada, eu iria ficar lá durante 3 dias. Eu levava água, não podia levar comida, só podia levar água. Eu levava água e sentava lá em cima e ficava recebendo o que eu tinha que fazer, essas coisas, orientações das entidades. Bom, só que nesse trajeto, nesse momento, eu senti uma sensação que para mim era estranha na época. E ao invés de receber, porque o que acontece com as entidades? As entidades, elas chamam os seus possuídos de cavalo ou então de aparelho, mais comum cavalo. Então o médium, né, recebe o espírito
E esse espírito usa as faculdades mentais, a voz, as mãos, usa o corpo dessa pessoa. Hoje eu sei que isso chama, não sei se me fala possessão, vamos dizer possessão voluntária. Eu aceito, o espírito vem, toma meu corpo, usa minha voz para se comunicar com os presentes. Ou até mesmo. Só que eu não gostei desse negócio de ser cavalo. Esse negócio de ser cavalo. Eu sou cavalo. Não uso montaria, não uso sela. Não. Se o espírito quisesse conversar comigo, se a entidade quisesse conversar comigo, teria que aparecer para mim. E eu nasci com um dom. Hoje eu sei que é um dom, né? A pessoa falava capacidade visual na época. Eu nasci com essa capacidade de enxergar além do que se vê com os olhos aparentes, com os olhos normais. Eu conseguia ver o mundo espiritual, eu consigo até hoje ver o mundo espiritual sem, como é que fala? Sem possessão. Ou seja, eu olho e vejo, e só que eu nasci com esse dom. Eu chamo de dom da visão. Né? Aí ele tinha que aparecer e conversar comigo pessoalmente. Nada desse negócio de ser cavalo ou usar uma outra pessoa como cavalo para falar comigo. Não, ele teria que aparecer. E aparecia. E essa condição foi aceita. Eu falei, não, eu não quero crescer como cavalo de espírito. É ruim, hein? Não, nem pensar. Só que para ele aparecer para mim, ele tinha que aparecer de uma forma humana, humana. Não queria que fosse forma horrenda. Embora, se parecesse para mim, não ia fazer diferença, porque espírito é espírito. Né? Hoje eu sei que o único espírito que você tem que temer é o Senhor. Esse sim tem capacidade de dar a vida e de tirar a vida, de fazer o bem e também de deixar acontecer as coisas ruins, que é o nosso Senhor. Então, querer o efetuar está na mão dele. Mas, naquela ocasião, eu não tinha conhecimento nenhum do Senhor. Não tinha. Embora eu crescesse num ambiente religioso, não vou citar religião, porque não quero entrar em conflito com nenhuma religião. Embora a maior parte desses conhecimentos de magia, eu aprendi tudo dentro da própria religião. Né? Não vou citar religião. Não se pensar que é espírito, porque não é, não. Se pensar que é de magia, que também nem foi. Uma religião mesmo. Vamos dizer assim, deveria ligar com Deus, mas não, na verdade não me ligava. Pelo contrário, me deu muito conhecimento e vamos parar por aqui para mim não citar mais coisas. Então, eu comecei a ter essa visão. E na medida que essa visão ia acontecendo, eu ia escrevendo. Só que, quando eu subi nesse monte, eu tive uma segunda visão. Eu digo segunda porque eu considerei primeiro as outras que eu tinha conhecimento. E foi nesse monte. Gente, foi terrível. Eu subi no monte. Estava lá com um caderno para escrever as experiências que eu ia ter. Eu tinha 15 anos. Eu já estava acostumado a fazer isso desde os 13. O meu conhecimento e estudo começou aos 11 anos. Aos 14 anos. Eu já estava com 15 anos. Eu estava, vamos dizer, afiado. Quando eu cheguei, notei uma presença diferente. E foi nesse momento que eu vi a presença de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu primeiro encontro com Ele.
Nesse encontro, ele se identificou dizendo: Geraldo, fica de pé, porque é necessário que eu fale contigo. Eu caí por terra na mesma hora. Eu falei: Quem és? Eu sou Jesus. E vim até aqui porque te escolhi como meu discípulo. Procura no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19, e leia. Eu falei: mas que Jeremias? É a minha palavra. Eu não sei que livro é esse, nem sei onde comprar esse livro. Eu não conhecia a Bíblia. Já ouvia falar nas religiões sobre a palavra de Deus, palavra disso, palavra daquilo, mas eu não sabia disso. O que era uma Bíblia? Nem podia pensar. Ouvia falar Escritura Sagrada. Tá, para mim a Escritura Sagrada era uma escritura escrita por alguém religioso, muito esperto. Mas não. A partir daí você vai encontrar. Vá, desce o monte. Traga os seus escritos, todo ele, e suba até aqui, limpe o lugar, rasgue folha por folha e queime na minha presença. Faça isso agora, porque o caminho que você está indo é para a morte, mas eu te escolhi para a vida. Venha e faça. Mas eu dizia, o que eu estou aprendendo é para poder ajudar as pessoas. É o que dizem. Mas não é a minha presença, nem minha vontade, nem meu desejo que estejas lá. Minha vontade e meu desejo é que me sirvam e que proclame a minha palavra. Vá. Aí a luz desapareceu e ainda escutei a voz: estou te aguardando aqui, não me faça esperar. Eu desci o monte, só que nesse meio tempo já tinham passado 2 dias e eu não tinha percebido. Eu desci e quando eu cheguei em casa, alguém da minha família muito preocupado, e eu comecei a procurar as minhas coisas. Foi então que eu percebi que eu não encontrava o livro antigo, o livro de não sei quantos anos, mais de dois séculos, que era escrito à mão. Na verdade eu falo livro, mas é um caderno grosso, cheio de anotações, de diagramas, de sei lá, de um monte de coisa. Não quero entrar em detalhes, não vou entrar em detalhes. E mesmo sendo questionado sobre isso, eu não quero falar. É um direito que tenho. Só estou dizendo o suficiente para entender de onde saí e por que saí. Mas eu peguei os que eu tinha anotado meu, que ficava sempre numa gaveta com a chave. E esse livro foi Nunca Mais Vi. Tinha tios e tias meus lá que estavam muito assustados. De alguma forma eles foram avisados
né? As entidades se comunicam uma com a outra, com os supostos protetores, vamos dizer assim. Então, mas peguei o que eu achei e subi. Levei um enxada, fósforo e álcool. Na época era muito fácil conseguir ter essas coisas na época. Limpei o lugar. E quando eu cheguei no mesmo lugar onde eu tinha recebido essa aparição, essa revelação, essa visão, fui pegando. Meu coração doía. Eu não queria. Ali tinha práticas de magia poderosíssimas que eu aprendi, que desenvolvi. Né? Eu conseguia, na época, fazer uma pessoa comparecer aonde eu queria ou para alguém em menos de 24 horas, dependendo da distância. Né? A pessoa vinha, tinha que vir, ou mesmo aplicar remédio, injeção à distância, a pessoa do outro lado do país, ou do mundo, onde ela estivesse. Quando essa injeção era aplicada, escorria o sangue, a pessoa era melhor. Antigamente era muito comum isso, hoje ainda, né? Mas só para você ter essa informação que eu estou falando, o que eu aprendi, o que fazia, o que eu cheguei a fazer. E olha que eu tinha apenas 15 anos. E já conhecia muito essa magia. Mas já é coisa mais profunda aí. Que talvez eu fale com algum líder espiritual muito profundo e que entenda o espiritual, que não tenha só falácia. Então eu comecei então a embalar, rasgar. Eu fui rasgando na sexta página, na que eu peguei a sétima, tinha um diagrama e um trabalho que eu havia aperfeiçoado por revelação, muito profundo, muito forte. Eu queria aquilo. Foi quando aí levantei os olhos e vi novamente a presença do Senhor. Como nós dois estamos conversando aqui, eu estou sozinho aqui em casa e tudo, mas estou falando com alguém do outro lado aí. Mas é como se eu tivesse alguém do meu lado, assim. Eu vi aquela presença. Eu não vi o rosto, mas sabia que era o Senhor. A paz era forte. Eu senti algo queimar dentro de mim, muito forte, muito poderoso. Ele estendeu a mão e falou: "E aí?" Eu embolei, joguei, risquei o fósforo e botei fogo. E quando eu fiz isso, subiu o fogo. Aí nessa altura, acabei de queimar o resto, juntei tudo aqui, fez uma coluna de fumaça, de fogo. E eu senti que ele fez assim por cima. E ele levantou os braços. Eu não sei que oração que ele fez, eu sei que ele deu honra. Eu sei que é isso, ele honrou. Parece que na época eu não entendi bem, hoje eu sei que ele honrou o Pai. E naquele momento, eu senti um amargo dentro de mim e comecei a falar. Na verdade, eu estava confessando meus erros, minhas práticas. E eu contava aquilo com uma dor no coração, um amargo profundo, e comecei a explicar. Eu não sabia. Eu fiz isso, fiz aquilo. Fui falando, contando para Deus os meus pecados. Foi então que eu recebi, de repente eu recebi uma força, um fogo, invadir sobre mim.
e que me queimou por dentro e comecei a falar em línguas estranhas. Na época eu não sabia o que era, nem nunca tinha visto um culto pentecostal ou evangélico. Eu sabia que eu estava falando, embolado. Eu fui batizado no Espírito Santo. Hoje eu tenho esse conhecimento. Mais tarde eu fui aprender. Mais tarde que eu fui saber o que era. E ali eu recebi a primeira revelação, aonde eu tinha que trilhar. Palavra de Jeremias, capítulo 15, versículo 19, dizia assim, eu vou ler no texto hoje, né? Não se assuste de usar o celular, que o pessoal critica muito, né? Vejo muita gente criticando a pessoa usar um celular. Quero lembrar o seguinte, fiz um estudo mais profundo, né? Imagino que na época que Gutenberg inventou a imprensa e começou a imprimir a Bíblia, a Bíblia transcrita pelos monges à mão. Eu fico imaginando que Gutenberg recebeu as mesmas críticas, né? Então hoje em dia, como a gente usa muito o celular, há muitas críticas sobre isso. Eu não vejo nada demais. O que não pode, você tem que. O que vai acontecer, isso que eu vou ler aqui, tem a ver com isso também. Então, o que a gente precisa aprender é separar e usar corretamente. Entendeu? A imprensa hoje já pode ser usada para imprimir a Bíblia, para imprimir mensagens boas, mas também pode imprimir coisas terríveis. É a mesma coisa. O celular pode ser de bom uso. Olha que beleza, você está num ponto qualquer e consegue comunicar com a pessoa do outro lado do país, do mundo. Então, se você souber usar, é igual a internet. Onde é que eu poderia gravar um vídeo desse? Estou usando o meu notebook para isso. As coisas mudam. Você deve se atualizar sem deixar Deus de lado. Veja só, aqui diz o seguinte na palavra de Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Gente, isso aqui marcou minha vida. Pois é. A partir daí, eu desci o monte, que eu precisava conhecer a famosa palavra do Senhor. Então Deus disse, menino, naquele dia, Ele disse, desce, procura uma Bíblia e procura a minha palavra. E eu desci naquele monte, cerca de 3 dias. O total todo deu 3 dias. E volta aqui com a Bíblia e você vai ler ela aqui. E eu vou te ensinar a minha palavra. E eu desci e procurei uma igreja. A igreja que eu conhecia, não foi igreja. Não foi uma igreja, foi uma religião. Procurei lá, o líder religioso do momento estava bêbado, caído no sol, um homem gigantesco,
não é natural do Brasil, mas é gigantesco. Não vou dar nome dele, né? Nem que tipo de cargo que ele era. Só sei que ele era um líder religioso, comandante, digamos. E eu tive que arrastar aquele homem para tirar ele do sol. Era um arte esquisito. E acabei puxando ele para um lado, eu coloquei de lado assim, e ele ficava gemendo lá, e eu falei com ele, eu quero uma Bíblia. Ele contou onde era, entrei no escritório dele, peguei a Bíblia. Eu nem perguntei para ele quanto que era, não. Eu falei, eu vou levar essa Bíblia aqui. Ramon no sofá lá e eu fui embora com a Bíblia. Foi. Nem pagar porque não sabia preço, sabia de nada. Não tinha ninguém lá, só tinha ele. Ele morava sozinho, colateralmente. Ai, que tristeza. Aí eu peguei uma Bíblia desse tamanho assim, fui lá é desse tamanho porque a Bíblia era grande, né? O tamanho de Bíblia não importa, né? E o cristão não pode ser identificado pelo tamanho da Bíblia que ele carrega. O cristão, para mim, tem que ser identificado pelo que ele tem aqui dentro. Só. Eu posso ter Bíblia de todo tipo. Eu tenho aqui Bíblias de várias traduções, várias denominações, tenho vários livros, tenho muita coisa. No entanto, eu não posso ser identificado por eles. Eu tenho que ser identificado pelo que eu tenho aqui dentro. Aí a honra, a glória para todos os séculos. Amém. Então, eu peguei essa Bíblia e fui ler. Subi no alto do monte para ler a Bíblia. Fiquei 7 dias lá. Né? Talvez você pergunte, você ficou em jejum? Não, não fiquei em jejum. Eu levei pão. Quando eu não aguentava mais, eu descia. Larguei meu altar lá. Fiz um altar, né? Improvisado, é claro. De mato mesmo. E desci. Como a Bíblia era grande, muito pesada, eu pega lá. Né? E acendi umas velas. Eu chegava lá com as velas grandes assim. Eu acendia ela. Com 3 vezes ela fez assim. Sumiu. O que eu gostava mesmo, era por ser à noite, né? Aí eu ficava tentando conversar com o Senhor, tentando entender, procurando explicações espirituais. Só sei que num total de 7 dias, não sei te falar qual dia que eu comecei, se eu comecei no domingo, se eu comecei na segunda, se eu comecei na terça, só sei que foi um total de 7 dias. 6 dias eu li a Bíblia inteira. Comecei no Gênesis e terminei no Apocalipse. Talvez você pergunte, você entendeu? Claro que não. Quem me dera. Mas eu precisava de alimento espiritual, e o alimento para me dar força, me dar base, era eu ler. Mas acho que eu fui entender quando Jesus ensinou que o Espírito Santo vos recordará tudo que eu vos ensinei. Ou seja, o importante não é eu guardar o que está escrito. O importante era eu ter lido para que o Espírito Santo tenha material para me recordar o que ele me ensinou durante o tempo que eu estava lendo. Bom, eu tinha 16 anos. Né? Estava com 17. Aí o Senhor falou, entra para o ministério para me servir. Falei, tá certo, eu vou entrar. E decidi ser um líder e fui para um seminário. Dali eu saí, comecei a entrar em contato com um seminário no norte do país. Acho que era no norte mesmo. Só sei que a cidade chama... eu vou dizer o nome da cidade. É em São Paulo. Né?
é muito visitada pelo país inteiro esse lugar. Não vou falar o nome da cidade, eu sinto que não devo dizer. E comecei a estudar, falei para meus pais que eu queria ser esse tipo de cargo religioso. Meus pais adoraram, né? Apesar de ter o segundo lado, mas eles adoraram. Mas, só que, durante esse tempo da minha revelação, eu percebi que o Senhor traçou o meu destino. E eu fui guiado por essas revelações e comecei a ler a Bíblia novamente. Procurei um líder religioso, muito amigo, e eu falei para ele do encontro que eu tive, e ele disse que foi o Senhor. E ele dizia que ele orava muito para que eu, nunca tinha me dito, mas que ele orava muito a Deus, pedindo a Deus a minha conversão. E então ele me deu por escrito tudo que a Bíblia diz sobre magia e onde eu deveria procurar e aprofundar nos estudos. E assim eu fiz, aí procurei todas as anotações, o que a Bíblia diz, por que diz, quando fala, e comecei então a estudar. Fui ao entrar no seminário, antigamente um nome de seminário menor, seminário maior. Não vou citar nada disso, não vou justificar nada, só sei que eu fui. E aí eu comecei a aprender. E então, eu comecei então a minha jornada espiritual, eu tinha 17 anos já. Foi 1 ano estudando, mas estudei mais 1 ano nesse seminário, fazendo esse tal de seminário menor. Conheci alguns movimentos religiosos, né? Homens de Deus, líderes, pastores, bispos, homens que levavam a fé a sério, não importa a religião deles, mas homens que levavam a fé a sério. Também conheci pessoas muito profundas, né? Teve alguns que marcaram, outros não. Conheci homens, conheci mulheres, me envolvi com algumas mulheres nessa ocasião. Eu era muito imaturo, muito jovem. Então, eu cometi muita coisa errada. Só que isso me foi revelado. Mas quando chegava, eu não conseguia. Não sei se eu não conseguia dormir, parece que eu não lembrava daquilo. Mas acontecia. Mas eu sempre voltei atrás e bati na porta do Senhor. Então o Senhor... Tive um problema, aí eu queria praticar o celibato. Aí tinha um problema, só que eu tive um grande problema. O lugar que eu estava não condizia com o que a Bíblia dizia. Eu comecei a falar muito. Eu tinha 17 para 18 anos. E isso começou a criar um problema seríssimo. Mas eu não largava o pé desse lugar que eu estava, dessa religião. E permaneci ali, até me formar. Fiquei com tanta raiva que saí e me casei. Né? Se foi por amor ou sem amor, nem isso eu sei dizer. Eu era muito criança, muito jovem, mas casei. Tive 2 filhos maravilhosos. Fiquei divorciado. Depois de ter esses 2 filhos, tive que ser pai e mãe. Fiquei divorciado 25 anos. Hoje sou viúvo. Né? Não quis casar de novo, embora eu tentasse construir relacionamentos. Me apaixonei, tentei construir vidas. Infelizmente, nenhuma delas deu certo. Todas prejudicaram o meu ministério. Né? E assim foi. Então essa é a primeira parte que eu quero contar sobre a minha vida, o meu encontro com o Senhor. Eu vou repetir a palavra. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil.
serás a minha boca, e eles te tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Estas são palavras abençoadas do Senhor que marcaram meu início ministerial. No próximo vídeo, essa é a primeira parte. Isso é só um preâmbulo para você entender onde eu estava. No próximo vídeo eu vou falar da minha chamada ministerial. E eu espero que vocês possam acompanhar. Então eu vou fazer por etapa. Esse vídeo já está um pouco longo, já tem 46 minutos e alguns segundos. Eu vou cortar algumas partes, alguns vácuos, E eu mesmo vou editar. Eu quero lembrar que eu estou fazendo isso sozinho, eu não tenho ajuda de pessoas para filmar. Não, estou fazendo eu mesmo. Então eu mesmo tenho que editar. Não sou profissional na área. Não estou usando câmeras profissionais, estou usando a câmera do próprio notebook para fazer esse registro. E também eu vou responder perguntas que forem mandadas pelo meu e-mail, Vocês vão mandar para o meu e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, mas eu prefiro pelo e-mail. E eu vou responder essas perguntas, vou orar e vou responder essas perguntas baseadas na palavra de Deus e na revelação que o Senhor me tem dado por meio da sua palavra. Amém? Eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. E antes, eu vou entrar aqui, deixa eu procurar aqui. Eu gosto de dar essa bênção sacerdotal porque elas ajudam muito a todos quanto recebem, Eu te abençoo em nome de Jesus. O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê a paz. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. E amém, Jesus.